Pessoal, acabei de finalizar aqui o relatório de um projeto de lei que estabelece que os autores e editores, ao lançar um livro novo, deverão estabelecer um preço de capa que só poderá ser descontado em no máximo 10% durante o período de um ano a partir da data de lançamento. Originalmente, esse projeto de lei foi concebido pela então senadora Fátima Bezerra, em 2015. Essa lei eu estou apelidando de Lei do Preço de Capa, mas ela também recebeu, em homenagem a uma pessoa importante desse setor, o nome também de Lei Castilho. E ela vem ao encontro dos anseios e preocupações de todo o mercado editorial e livreiros do Brasil. A lei passa longe de constituir algum tipo de tabelamento, congelamento de preço, muito menos pretende incorrer ingenuamente numa tentativa de intervenção direta na liberdade de preço. A lei do preço de capa tem razão de ser e ela tem a ver justamente com a sobrevivência de algum tipo de mercado no comércio de livros. Desde a década de 80, com o então advento das grandes cadeias de livrarias, a preocupação com a sobrevivência das pequenas livrarias de bairro e dos livreiros especializados atingiu países reconhecidamente bibliófilos, como a França e a nossa vizinha aqui, a Argentina. Mais recentemente, a concentração avassaladoramente hostil do e-commerce centralizado atingiu mortalmente as mesmas cadeias grandes de livrarias e, mais ainda, os livreiros pequenos e as livrarias locais. Livros talvez sejam o primeiro de uma série de bens comerciais que vão enfrentar o mesmo fenômeno. Não foi à toa que a principal empresa de e-commerce no mundo começou exatamente vendendo livros. Portanto, o livro é apenas o primeiro de uma série. Antes que se imagine que estejamos aqui infrutíferamente resistindo contra a inexorável mudança de hábitos comerciais da humanidade toda, eu adianto que não é nada disso. A proteção aos livreiros, livrarias e editoras é uma questão de vida ou morte para o setor editorial e para a literatura, cultura, pesquisa, arte, ciência, dentre muitos outros segmentos acoplados vitalmente ao simples hábito de se ler em livros. O livro não é um texto solto na internet. A alguns pode até parecer óbvio explicar isso, mas uma obra literária, científica ou cultural, originada por um autor ou autora identificados, analisada, revisada, editada por uma editora reconhecida, consubstanciada fisicamente em um livro, exposta e passível de consulta prévia para ser comercializada por um serviço especializado e atento de uma livraria ou livreiro, não é um texto qualquer. É um documento de alta credibilidade, que haverá passado por diversos filtros de qualidade e revisão antes de chegar às mãos e olhos de um potencial comprador e que ainda terá presencialmente a opção de analisá-lo antes de adquiri-lo. Por sua vez, o comprador de um livro usualmente não tem pressa e não está disposto a correr o risco de trazer esse documento volumoso para a sua estante que não seja realmente de valor para ele. É por essa razão que o aniquilamento das livrarias e livreiros não é desejado por quem realmente gosta de livros e os valoriza. A continuar a atual permissividade com o que eu chamo de dumping de escala, com venda cruzada, que só os grandes conglomerados de comércio eletrônico conseguem executar, em breve não vamos ter mais os teimosos livreiros de bairros e as heróicas livrarias de nicho. Algumas cidades, até de médio porte no Brasil, já ostentam essa terrível estatística de não ter nenhuma livraria. Ou seja, o prazer quase indescritível de folhear, analisar, escolher livros
antes de poder levá-los para sua casa, não está mais disponível. Mais do que isso, nichos de interesse, livreiros especializados, atendimento personalizado e dimensionamento de mercados específicos e locais passarão longe dessa nova realidade. O que a lei faz é conceder um período de carência para os lançamentos e um alívio vital a quem se dedica aos livros integralmente. Por fim, assinalar que, mesmo no mundo insensível da economia e do lucro, o desaparecimento das livrarias e livreiros, e pior, o impedimento de que se expandam geograficamente pelo Brasil adentro, só vai contribuir para a constituição de um monopólio ou oligopólio de comércios de livros que, se no momento inicial pode parecer trazer preços para baixo, certamente, ao fim do processo de exterminação dos agentes menores locais, vai implicar numa manipulação de preços sem limites e sem concorrentes. O apoio à nova lei do preço de capa nos colocará no rol de países tão ou mais capitalistas quanto o Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Ao celebrar os 40 anos da Lei Jack Lang, pensamos em construir uma política em prol da sobrevivência da bibliodiversidade e que minimize as condições desiguais de produção, comércio e distribuição dos livros em um país desigual e com dimensões continentais.